Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gleba Talks. Eu sou Adriano, Head Marketing aqui da Gleba, e hoje nós vamos falar sobre a evolução do mercado nesse último ano de 2020, desse ano de 2020. Então, para poder falar um pouco sobre isso, sobre o mercado, principalmente sobre o setor do Minha Casa Minha Vida, que é um setor aí que afeta bastante a nossa economia e dada essa relevância, hoje nós trouxemos aqui o Marcelo Ked, que ele é diretor comercial da Integra. Olá, Marcelo. Olá, Adriano. Obrigado pelo convite e a oportunidade aí de conversar com você, sempre um prazer. Seja muito bem-vindo aqui ao Gleba Talks. E comigo temos aqui também o Francisco Pérez, nosso Head de Investimentos. E aí, Francisco, tudo bem? Tudo em ordem. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aí com a gente. Setor de Minha Casa Minha Vida é um setor importantíssimo e eu acho que a gente tem aqui um tema muito rico para debater. Então, Marcelo, já começando direto, a gente queria que você desse para a gente essa visão, né, já que a Integra tem alguns empreendimentos, bastante empreendimentos, dentro dessa modalidade Minha Casa Minha Vida. E aí eu queria saber com você como foi, né, o mercado, como foi o mercado agora nesse primeiro semestre, como está sendo agora o início desse segundo semestre, dentro desse âmbito do Minha Casa Minha Vida. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim, Adriano. Antes de mais nada, saudar e agradecer também o colega Francisco Pérez. E é um prazer estar com você, viu, Francisco? O prazer é nosso. Falando aqui do 2020 começou como um ano de muita expectativa. Todo mundo apostava muito no desenvolvimento de mercado de capitais, na área do habitacional, da construção civil, na área de residências. O Minha Casa Minha Vida prometia, o Fundo de Garantia manteve um investimento equivalente a 2019, era um ano para voar. Então o ano virou em janeiro, fevereiro, todo mundo apostando num voo. De repente fomos assaltados por essa pandemia, por esse vírus maluco, e de março para cá as reflexões foram se consolidando, né? No início foi aquele susto, né? Não vai vender nada, vai parar, o mercado vai desabar. A economia como um todo, com certeza, sofreu e sofrerá as consequências dessa crise, desse momento difícil que a gente vive. Mas, durante os meses de março, abril, maio, junho, agora entrando julho, nós começamos a sentir a realidade do nosso setor, viver o nosso setor. O diagnóstico atual é que o primeiro mês de março foi um mês de susto, foi um mês de impacto muito forte, entrou um pouco para abril, mas devagarinho a gente foi sentindo que a demanda não parava. Tinha procura, tinha venda, talvez no começo um pouco aquém daquilo que se esperava, mas tinha uma demanda, tinha uma procura. Os canais digitais foram elevados a exponenciais o seu uso, as suas condições de marketing. Felizmente a Integra estava preparado para o universo digital, a gente já estava mergulhado no marketing digital, implantando sistemas de relacionamento com o cliente todo virtual, e conseguimos lidar razoavelmente bem com essa situação nos primeiros meses, ajustamos campanhas. E abril, maio e junho, em especial maio e junho, foram meses muito bons de venda. Tivemos bastante procura, eu acho que as campanhas foram assertivas, mas soma-se a campanha assertiva a uma demanda real de pessoas procurando as suas casas. O mês de julho é um mês que as pessoas começaram a sair mais de casa, houve a flexibilização da quarentena, do isolamento social, e a partir dessa flexibilização, acho que houve uma intensificação das procuras. O mês de junho, ele não se encerrou ainda, mas
quase acabando, foi um mês de bastante procura. A gente tinha planejado um lançamento e não abortou um lançamento. A gente realizou um lançamento durante esse período. Então, de junho para julho, a gente efetivou um lançamento imobiliário. E foi um dos nossos maiores resultados positivos de lançamento que tivemos. E aí a gente se pergunta por que isso, né? Porque no meio de uma crise econômica, de uma pandemia, ainda temos um isolamento social flexibilizado, mas ele acontece. Então, é a pergunta do porquê isso acontece, né? E eu acho que são várias interpretações, eu posso compartilhar com vocês também algumas, eu não sei. Francisco é uma pessoa também que conhece muito o mercado imobiliário. É um papo bom para a gente ter, viu? Mas posso falar que as expectativas em janeiro eram ótimas, deu uma caída, foi para bom, eu estou animado. Eu queria, assim, Marcelo, a tua visão, eu compactuo com ela, né? Minha visão é muito parecida com a sua, que passados esses 4 meses a gente de fato consegue iniciar um trabalho de diagnóstico, né? Porque na verdade nós precisamos de mais tempo ainda para aprofundar esse diagnóstico, mas os sinais já estão na mesa, a gente já consegue traçar algum cenário. E particularmente eu acho que o Minha Casa Minha Vida, que é o setor que vocês atuam, né, na Integra, realmente ele se diferenciou. A minha dúvida é se o setor de média e alta renda vai acompanhar, né? Porque, curiosamente, o setor é o mesmo, né? Nós estamos falando do setor real estate, setor imobiliário. Mas, na prática, essa segmentação de produto, ela traz um resultado totalmente diferente. Não é assim... Eu acho que a gente não pode afirmar nesse momento que o mercado imobiliário como um todo reagiu e o mercado imobiliário como um todo está otimista. Ainda não consigo, eu pessoalmente ainda não consigo enxergar isso, mas eu consigo enxergar sim que alguns segmentos estão muito otimistas e os resultados foram muito favoráveis. Um deles é o Minha Casa Minha Vida. E aí, entrando no tema do Minha Casa Minha Vida, Marcelo, você podia comentar com a gente um pouco quais foram as ações que Caixa Econômica, Banco Central, né, que os órgãos tomaram nesse período para fomentar o setor de Minha Casa Minha Vida, porque algumas coisas foram feitas, né, principalmente para os adquirentes, né, aquela história de eles isentaram o pagamento das parcelas por um período, quem comprava agora só vai pagar daqui a 180 dias. Então, tem algumas ações aí que foram tomadas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e dizer para a gente se isso ajudou realmente, né? Se de fato isso daí ajudou, assim, pessoas que estavam interessadas, incentivá-las a que entrassem agora, nesse momento, nesses programas. Eu não tenho muita dúvida não, viu, o Pérez, porque eu acho que a postura da Caixa Federal, do governo, no sentido de ajustar os procedimentos, as regras dentro da nova realidade, foi um estímulo prático, objetivo, possibilitando que as pessoas adiassem suas parcelas, porque elas não foram isentas, né? Elas foram adiadas. A pessoa não é que ela teve um desconto, ela barrigou, ela empurrou, ela pode empurrar 6 meses para frente aquele pagamento. Isso foi pro saldo devedor, na verdade, né? Empurrou 6 meses o contrato, assim, empurrou 6 meses, né? Isentou multa, na verdade, né? Tirou a multa, continua cobrando juros, mas de qualquer modo é um benefício, né? Sim, sem soma-se a isso outros benefícios também que foram gerados para a pessoa jurídica, no contratação com a pessoa jurídica. Houve os benefícios para a pessoa física. Eu acho que o principal benefício foi a suspensão do pagamento. A redução dos juros não é um benefício do programa, é uma situação econômica. O Brasil está
a economia está parada, os juros, taxa Selic caindo. Então, a taxa de juros do programa está caindo também. Daqui a pouco, hoje talvez o fundo de garantia, pela primeira vez, acho que na história, vai remunerar mais do que a Selic. Então, coisa não comum, né, nas nossas histórias recentes. E então, assim, teve o incentivo para a pessoa jurídica também, ampliando algumas condições de crédito PJ, mas em especial também desburocratizando. A gente também viveu momentos difíceis, porque muitas pessoas da Caixa estavam em home office, os bancos estavam atendendo parcialmente, tinha filas no banco para receber o crédito de R$600 da ajuda do governo. Então, e ao mesmo tempo a gente querendo assinar contrato, querendo conversar com o gerente para poder atender nossos clientes, porque eles precisam assinar o contrato na agência, como é que funcionava. Então, houve uma série de flexibilizações da regra tradicional que ajudou bastante. As últimas notícias que a Caixa soltou de fazer o registro automático, digital do contrato no cartório, para mim isso é uma revolução. Verdade. Entre o cliente assinar com a Caixa e o dinheiro cair na nossa conta, é muito papel que vai para lá, papel que vem para cá, é uma burocracia fora do nosso tempo. Não tem sentido, eu acho que são ajustes, não gasta dinheiro fazer isso é um investimento intelectual, basicamente. E os cartórios têm que se modernizar. Eu acho que não tem... o pessoal fala, mas uma assinatura precisa ser verificada por alguém. É muito mais seguro um controle digital eletrônico do que alguém que vai olhar uma assinatura para saber se ela é igual àquele cartão que está no negócio. Se tem essa, eu acho que... uma chave digital é muito mais segura. Exatamente. Então, essa coisa do cartório é uma coisa bastante importante, né? E a gente espera, desde o começo do ano, a gente espera que o governo lance um novo programa. O programa Minha Casa Minha Vida já ameaçou, desde o ano passado, vem ameaçando o governo, ameaçando lançar um novo programa. Ainda há uma expectativa que isso venha em algum momento. A gente não tem muita data precisa, porque eu acho que até porque a economia tem outras prioridades a tratar, mas sendo objetivo na resposta, eu acho que a postura da Caixa, não só nas notícias, gerou benefício, como no imaginário das pessoas também criou aquela sensação que é uma oportunidade de adquirir alguma coisa com facilidades. E, de fato, as facilidades elas estão aumentando. Sim, e se torna importante esse sentimento, né? Que motiva as pessoas a se manter fazendo negócio, né? Eu tive uma percepção, Marcelo, no início, que quando a Caixa Econômica falou que ia soltar algumas medidas, a percepção que a gente tinha do lado de fora era assim, cara, é muita burocracia, a Caixa Econômica não vai conseguir fazer isso, e surpreendeu positivamente todo mundo, né? Eles foram rápidos, a minha visão é que as medidas foram acertadas e que, de fato, incentivou e fez a roda do Minha Casa Minha Vida continuar girando e girando forte, né? E você está confirmando isso daí para a gente. Agora, olhando o segundo semestre, né? Assim, a gente já fez diagnóstico aqui do primeiro semestre, né? Olhando o segundo semestre, na tua visão, Marcelo, Minha Casa Minha Vida, eu acho que a gente já está alinhado de que ele continua num ritmo, numa velocidade boa, né? Agora, quando você olha faixa de renda média alta, qual que é a tua visão aqui, assim, segundo semestre? Você acha que vai continuar distanciando os resultados ou as coisas vão caminhar para ter um resultado bom em todo o setor? Eu ainda não tenho uma atuação na faixa média alta. Quem sabe em breve. Tenho estudado bastante e sou
uma pessoa que vou emitir opinião aqui, conversando com colegas, vendo o mercado, tudo. Eu acho que a faixa média alta, eu acho que ela vai entrar num crescente no segundo semestre, mas o segundo semestre ainda vai ser um período de recuperação difícil. Você pegar aquele pequeno empresário, executivo de empresa, o pessoal do salário que se ajusta a essa demanda, médios empresários, acho que todo mundo sofreu um pouquinho, né? Mas ainda tem um outro lado da história que eu acho que o mercado imobiliário, que vale para Minha Casa Minha Vida também, viu? Mas que eu acho que com média e alta renda isso até pode ser mais forte, que é ancorar recurso em valores reais, em bens em valores reais. Então, no começo nessa confusão toda, que o pessoal começou com medo da instabilidade mundialmente, porque estava vendo uma bolha, que podia estourar, porque o ouro estava explodindo, tudo, e mesmo nessa crise o ouro também sacudiu, né? Então pelo que eu tenho lido, no mercado norte-americano também, na Europa, bastante investimento migrando para aporte em imóveis. Então, acho que eu tenho pesquisado o desenvolvimento de negócios nessa área e, inclusive, segunda moradia, é um momento de oportunidade para crescer é uma aposta, né? Isso é uma crença, vamos dizer assim, é um raciocínio que eu tenho, que eu acho que, a partir desse contexto, também é atraente o investimento em bens imóveis. A locação, por exemplo, que era ruim 0,3 ao mês, 0,2, 0,4. Talvez seja bom agora, né? Então, já não é tão ruim assim, né? Não é tão ruim. Você sabe que, se você citou duas coisas aí que são importantíssimas, eu acho que definirão mesmo daqui para frente, né? A primeira é que foi um movimento notado no início da crise por conta da incerteza, que é a corrida do mercado de capitais para ativos reais. E aí ativos reais, leia-se o quê? Moeda, metais e terra, né? Imobiliário. Ouro e dólar são duas coisas, né? Metais e moedas que se valorizaram rapidamente, porque elas têm mercado secundário muito forte, elas têm mercado de balcão. Rapidamente o dinheiro correu para essa segurança, né? E a gente viu a valorização que teve altíssima de metais e moedas. E o imobiliário, por não ter uma liquidez muito forte, ele sempre corre um pouquinho depois desses dois primeiros. E para mim, esse movimento aí, esse delay entre o início da crise e hoje, confirma o que você está falando da corrida para ativos reais do setor imobiliário. Então, a galera correu para ouro, para dólar lá no início, porque era muito fácil, né? Você comprar dólar e ouro, mercado de balcão organizado, mas no mercado imobiliário você tem ainda algumas limitações, né, de liquidez. E agora, passados esses 4 meses, a gente observa que, de fato, a tendência para mim, para os investidores, e aí falando até como Gleba, porque a gente observa isso, que o volume de pessoas que abrem conta na Gleba diariamente, ela está aumentando muito, né, porque as pessoas têm interesse em acompanhar a evolução de investimentos nesse setor, porque estão buscando alocações não só de maior rentabilidade, como de maior segurança também ao seu patrimônio. E nada melhor que o setor imobiliário para você alocar seu capital, ser bem remunerado e protegê-lo de alguma forma, né? Tirar dessa volatilidade que o mercado acionário, por exemplo, apresenta. Então, esse ponto aí, eu estou super alinhado contigo, concordo, e a gente vem defendendo isso desde o começo. Se você pega os nossos primeiros Gleba Talks, que a gente falava sobre isso, investimento em ativos que oferecem proteção ao patrimônio é algo que veio para ficar, voltou. Ele estava perdendo o apelo e ele agora voltou com muita força. E dentro do setor imobiliário especificamente, você falou uma coisa sobre segunda moradia. Segunda moradia era outra coisa que estava morta, né? Não havia mais mercado para segunda moradia. E é impressionante como eu ouvi nos últimos 2, 3 meses
como esse coisa de maluco, né, Pérez? Retornou, cara, coisa de maluco. Era um mercado que praticamente tinha desaparecido. E eu tô vendo como aqueceu, assim, você pega aqui nos arredores de São Paulo, aqui no raio de até 200 quilômetros, o volume de vendas que esses caras estão fazendo, né, em loteamentos, em condomínios fechados, já casas prontas, e aí, obviamente, visando média renda para cima. Claro. Então, assim, esse mercado ressurgiu. Assim, resumindo, esse mercado ressurgiu. E o segundo semestre, para mim, vai ser marcado por isso. Investidores buscando proteção de patrimônio, especificamente o setor imobiliário será uma canalização desse dinheiro, e mercados novos ressurgindo como segunda moradia, que é uma coisa que a gente já está também confirmando. Então a gente tem um segundo semestre, eu acho que positivo, né? Assim, bem otimista. Que é o que você também está confirmando para a gente. Bem interessante isso. E para fechar essa questão aí de visão do segundo semestre, Marcelo, me fala uma coisa. Qual a tua opinião sobre a evolução de inadimplência?